Meu nome é Glaucia Mello, nutricionista, mestre em bioquímica, professora universitária. É um prazer estar trazendo uma palestra para tão importante congresso sobre políticas públicas em saúde. A visão da saúde integrada deve sempre ser levada como bandeira pelos profissionais e gestores de saúde, pois cada ser humano é um universo, mesmo que intercorrências semelhantes aconteçam. A resposta fisiológica é sempre individual. Assim eu trago o tema controle da glicemia como política pública de prevenção a doenças crônicas e metabólicas. Importância do rastreamento à resistência à insulina. As políticas públicas brasileiras atualmente estão reunidas no SUS, Sistema Único de Saúde, onde o início das atividades assistenciais aconteceu mediante a Constituição de 1988, compondo o direito da saúde a todos e um dever, obrigação do Estado, ou seja, todos os brasileiros têm direito à assistência à saúde pública, independente de raça, credo e classe social, compondo os conceitos de universalidade, equidade e integralidade. A garantia deste atendimento é custeada e gerida pelas três esferas de custeio e controle da verba pública: federal, estadual e municipal. Esse ciclo deve ter o controle dos gestores, mas também do controle social nessas três esferas, que garante, então, o funcionamento dos direitos assegurados pelo SUS. As conquistas do SUS na atualidade foram o aperfeiçoamento da formação do Programa de Saúde da Família no ano de 1990. A configuração básica envolve profissionais como médicos, enfermeiros, agentes de saúde, mas pode ter no quadro, por total determinação dos municípios, outros profissionais, principalmente se houver uma policlínica, tais como dentistas, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, entre outros. Cada vez mais, as conquistas do SUS são ampliadas pelas pesquisas e debates sobre a importância da ação assistencial, onde temos oferecimento de medicamentos, vacinação, curativos, exames e a renovação das políticas de acesso à saúde é importante e forma um ciclo para garantir o direito ao cidadão brasileiro da assistência à saúde. Bom, na equipe de saúde do SUS é formada para atuar sempre na visão integrada e interdisciplinar, uma vez que a maioria dos programas de atenção específicos existentes já estão nesse formato disponível para implantação, dependendo da decisão do poder público local. Para garantir o estado físico, partindo do atendimento clínico e acompanhamento, no posto ou clínica de saúde, os agentes de saúde que visitam usuários trazendo informações ao centro, onde serão registradas suas condições no momento da visita. Vão ser alvo de ajustes na forma da atenção oferecida, podendo acompanhar o estado nutricional, pois um indivíduo bem alimentado e nutrido reage de forma positiva a todo o tratamento, e o estado psicológico, onde atualmente a saúde mental tem sido indicada como importante interligador entre a assistência terapêutica clínica, nutricional e a resposta do indivíduo e da sua família. Isso tudo vai nos dar um conceito amplo de saúde. O acompanhamento da saúde envolve características de cada unidade, onde o controle municipal é o principal agente executor, aplicando programas básicos como obesidade, diabetes, hipertensão arterial, saúde do homem, da mulher, da criança e adolescente e dos idosos. Mas existem outros que podem ser introduzidos no município. Os indicadores de saúde da população local são importantes para oferecer um conjunto de informações que determinam melhorias pelo poder público, para ajustar as ações assistenciais, com planejamento de custeio, calculados de forma anual, bianual, quadrimestral, para alcançar os parâmetros de assistência moldados no primeiro ano de planejamento da gestão em vigor. A qualidade de vida ela é importante para o nosso dia a dia e para a saúde.
ela envolve uma forma cíclica de ações, seguindo o conceito da OMS de que saúde não é a ausência da doença, mas sim envolvendo fatores como bem-estar físico, mental, social, incluindo a garantia de alimentação disponível e segura, moradia, saneamento, meio ambiente, trabalho, educação, segurança e lazer. Mas, principalmente, que a atenção médica seja emergencial ou constante, ela continue sendo aplicada. Desta forma, para garantir a qualidade de vida, nós temos a necessidade de uma alimentação equilibrada, estado físico e mental ajustado, que irá repercutir nas relações sociais, percepções de saúde e satisfação com a vida, gerando então assim o bem-estar. As doenças crônicas e metabólicas no Brasil, como em todo o mundo, são aquelas que mais afetam o curso da saúde pública, os maiores responsáveis pelo elevado grau de mortalidade e morbidade, aquelas que não são transmissíveis, doenças cardiovasculares, diabetes, epidemias, entre outras. Para a compreensão dessas doenças, precisamos conhecer seu mecanismo de ação, chamado de fisiopatologia. Cada doença tem seus fatores de risco, que podem ser os mesmos para as outras também, necessitando cada vez maiores estudos científicos, onde a crescente ciência da medicina e profissões integradas poderão, com tais estudos bem realizados, reforçar conhecimentos já existentes e promover mudanças para melhorar a atenção e cuidados terapêuticos e, principalmente, estabelecer medidas de prevenção. Dentre os fatores fisiopatológicos, destacamos dois: o genético, onde conhecer a história familiar dos indivíduos e usuários dos SUS traz informações à equipe clínica e assistencial e de acompanhamento, formas de direcionar a terapêutica. Mas também há um outro fator, que é o ambiental, onde se consegue visualizar a situação dos indivíduos como um todo, pois é um dos fatores que vão estabelecer o ciclo da qualidade de vida, que falamos no slide anterior. Esse controle terapêutico dessas doenças, junto com ações educativas, visa uma mudança no estilo de vida, um conceito cada vez mais integrado no atendimento à saúde, de forma a garantir prevenção, que o indivíduo seja visto como um ser integrado, mesmo que a terapêutica seja diversificada. Há uma interseção para que se torne eficaz nas mesmas, garantindo então que as mudanças no estilo de vida, hoje atualmente empregada em todo o tratamento de saúde. Mas o nosso estudo fala sobre glicemia, não é? O controle metabólico da glicose circulante no sangue. Assim, vamos lembrar um pouquinho da bioquímica celular? A glicose é a principal molécula geradora de energia preferida por todas as células. Porém, ela é uma molécula grande, como nós vemos daí à esquerda. Não consegue atravessar a membrana celular sem auxílio, exceto em alguns órgãos, que são independentes de insulina, que é o cérebro, fígado, rins, sistema nervoso. Para os demais, as células e tecidos, é necessário a presença da insulina e também do transportador específico, para que funcione adequadamente, diante de uma maior quantidade de glicose circulante, como no estado alimentado, garantindo a homeostase. A insulina é essa molécula à direita, grande, e ela garante que a glicose esteja dentro de uma faixa de normalidade para o uso contínuo das células e tecidos, para terem sua principal forma de energia, chamada de ATP, adenosina trifosfato. Esse mediador, insulina, é um hormônio hipoglicemiante produzido no pâncreas por um grupo de células localizadas nas ilhotas de Langerhans pancreáticas, chamadas de células beta. A relação da glicose com a insulina pode ser mais bem visualizada nesse esquema, onde a presença de glicose no sangue estimula a síntese de insulina, que ativa os transportadores específicos de glicose, permeando sua entrada na célula, onde, uma vez intracelular, seguirá seu caminho metabólico necessário. Neste slide, apresentamos a relação da glicose-insulina transportador,
que, uma vez a glicose dentro da célula, ela pode seguir 3 caminhos. Forma de reserva imediata de glicose. Um deles, quando necessário, essa glicose armazenada vai ser quebrada, liberando glicose na sua forma química utilizada. Essa reserva é chamada de glicogênio. E essa via de quebra é chamada de glicogenólise, enquanto a via de síntese é chamada de glicogênese. Nós encontramos glicogênio no fígado e no músculo. Qual a diferença do glicogênio nesses dois locais? A diferença é que no músculo, a glicose liberada é utilizada para o próprio músculo, enquanto no fígado ela é utilizada para a célula hepática, mas também exportada para o sangue quando necessário. O uso da glicose, que estava na forma de glicogênio, ele então vai ser utilizado conforme a necessidade tecidual e também o equilíbrio sanguíneo. O segundo caminho que a glicose intracelular pode seguir é a geração de energia para a própria célula do hepatócito, formando a molécula de piruvato, que no sistema bioquímico vai se transformar em energia em ATP. O terceiro caminho é a transformação da glicose excedente, que não mais pode ser transformada em glicogênio. Segue a via de lipogênese, onde os ácidos graxos formados serão transformados e armazenados no tecido adiposo, pois é uma molécula de elevada reserva de energia quando mobilizada. Mas a mobilização dos ácidos graxos como energia tem um custo para ser utilizado. Para garantir a sobrevivência, esse custo valerá a pena. Em alguns casos, como a obesidade, essa energia estimulada a ser utilizada, a dos ácidos graxos, vai poder ajudar a reduzir a quantidade de gordura armazenada, mas através de um tratamento muito criterioso, cuidadoso, envolvendo uma equipe interdisciplinar. Nesse esquema, nós vemos o metabolismo envolvido entre os dois órgãos, pâncreas e fígado. O controle da glicemia acontece principalmente com esses dois órgãos, onde o fígado é o centro do metabolismo, enquanto o pâncreas é o produtor de hormônios que controlam a glicemia. Ele produz insulina, que tem ação hipoglicemiante, que tira a glicose do sangue para dentro da célula, enquanto que o glucagon é uma ação hiperglicemiante, fazendo com que nós busquemos alimento para que a glicose chegue na forma de estado alimentado. O glucagon estimula, sim, o centro da fome, enquanto a insulina estimula o centro da saciedade. Mas nós temos um outro, que é o apetite. De forma simples, o apetite seria uma fome de algo específico, e não uma fome celular. A avaliação de como o metabolismo da glicose está acontecendo se dá através de exames laboratoriais, onde os mais utilizados, além da glicemia em jejum, é a insulina em jejum e o teste de tolerância à glicose. Temos também a hemoglobina glicada, que tem sido usada como referência para diagnosticar resistência à insulina e o atual conceito de pré-diabetes. No esquema abaixo, nós vemos a quantidade de glicemia marcada no glicosímetro, que é um aparelho doméstico que mede a glicose por capilaridade. Importante para o controle de quem tem a doença do diabetes mellitus. Quanto também pode ser importante para quem tiver acesso ao glicosímetro, poder averiguar a quantidade de glicose que pode determinar se está dentro da normalidade ou indicando possibilidade de intercorrência no metabolismo, como uma diabetes já instalada. É um recurso simples, não é mesmo? Onde nas políticas de glicemia, de controle no Brasil, é o aparelho que é distribuído para os pacientes com diabetes determinada do tipo 2 e do tipo 1. Mas esse aparelho pode ser também um recurso, ferramenta, realizado por profissionais e pessoal treinado em esquema de visita familiar,
acompanhando essa qualificação, distribuição de como está essa glicemia. E em conjunto com exames laboratoriais que já são feitos nos postos de saúde, clínicas de saúde, indicando sim os marcadores já citados. Mas destacamos na nossa palestra o exame da hemoglobina glicada e insulina de jejum para um protocolo de rastreamento à resistência à insulina, prevendo não apenas o diabetes, mas outras doenças também. Trago agora alguns estudos, onde esse realizado em 2014 envolve o transportador de glicose GLUT2. Foi realizado com alteração genética desse transportador de membrana em camundongos, onde o GLUT2 é expresso nas células beta-pancreáticas, mas também ele é expresso no fígado, intestino, rim e neurônios, demonstrando a importância da glicose para esses tecidos e células. A função do GLUT2 parece não ser apenas de catálise no transporte de glicose, mas estudos e camundongos revelam que também é importante para o controle de mecanismos celulares, que envolvem a expressão gênica, regulação de vias metabólicas intracelulares, sinalização hormonal, que participam da homeostase da glicose. Assim, esse estudo revelou que o GLUT2 é necessário para a produção de insulina pelas células beta-pancreáticas, estimuladas pela presença de glicose. Já no hepatócito, a ausência do GLUT2 revelou haver uma ligação entre fígado e células beta-pancreáticas. Já no sistema nervoso, a detecção de glicose dependente da ação do GLUT2 teria controle sobre a alimentação, termorregulação, atividades simpáticas e parasimpáticas, onde a hipoglicemia estimularia a secreção do glucagon, que é o hormônio hiperglicemiante. Estudos apontam que variantes genéticas do GLUT2 podem aumentar riscos de hiperglicemia em jejum, evolução para o diabetes tipo 2, hipercolesterolemia, doenças cardiovasculares, em que estudos demonstraram que indivíduos com um tipo de mutação gênica preferiam alimentos contendo açúcares. Assim, os estudos com camundongo poderão estabelecer e esclarecer alterações genéticas do transportador GLUT2 e assim compreender seu papel na fisiologia e metabolismo dos carboidratos em seres humanos. Outro estudo realizado em 2021 mostra a regulação do metabolismo pós-absortivo e pós-prandial de glicose por mecanismos dependentes e independentes de insulina. Nesse estudo, destaca que as células beta-pancreáticas, pela secreção da insulina, atuam como sensor de glicose, equilibrando seus níveis circulantes, que em equilíbrio com o hormônio glucagon, mantém a glicose em nível estável e biodisponível para todos os tecidos e sistemas, mas principalmente cérebro, fígado, rim, sistema hematopoético. Porém, não apenas a glicose circulante estimula a síntese de insulina. Participa desse equilíbrio glicêmico os aminoácidos, que vêm das proteínas, e os ácidos graxos, que vêm da gordura, que compartilham do metabolismo energético celular. É importante destacar que a glicose tem seu próprio sistema retroregulador em tecidos que são independentes da ação da insulina, que ao se elevar estimula a captação hepática e também do músculo esquelético, formando reservas como glicogênio e ácidos graxos, que serão armazenados no tecido adiposo. Porém, se o aumento da glicemia for excessivo, ocorre uma redução da ação de um dos transportadores de glicose, o GLUT4, levando a uma menor captação pelo músculo esquelético, podendo indicar uma interligação entre a hiperglicemia e proteção à glicotoxicidade dos miócitos, mantendo assim uma glicose circulante elevada. A homeostase de glicose numa faixa estreita é importantíssima para ofertar energia para as células e tecidos, principalmente o sistema nervoso central, além de garantir as atividades de anabolismo das células, tendo a insulina como papel primário, mas tendo também o tecido adiposo um parceiro na interação fígado-músculo, que oferece os ácidos graxos livres não esterificados
como substrato energético quando necessário em maior necessidade de energia. Outro estudo, do ano de 2021, traz os mecanismos de detecção de glicoses hipotalâmicas. A homeostase glicêmica envolve interações complexas, finamente coordenadas, entre percepção orgânica da glicose e ativação dos seus mecanismos efetores de utilização, bem como o controle dos níveis circulantes e reservas teciduais, uma vez que a glicose é a fonte primária de energia celular. Dentre os sistemas efetores, o sistema nervoso central tem um papel fisiológico crucial na regulação da glicemia, onde estudos têm relatado que uma alteração na atividade do sistema nervoso central em relação à homeostase da glicose pode desencadear transtornos diversos, culminando em doenças sérias e, uma vez instaladas, de complexo controle. Uma das alterações do sistema nervoso central está na atuação do hipotálamo, onde temos o que já falado, o centro da fome, o apetite e saciedade, que está intimamente ligado à patogênese da obesidade e diabetes tipo 2, mas pode também atuar no desencadeamento de outras morbidades, que possuem a hiperglicemia como fator de risco, e compreender tais mecanismos intracelulares e hipotalâmicos traz informações para a tomada de decisão terapêutica e prevenir a hiperglicemia e suas morbidades associadas. O hipotálamo desempenha uma função complexa, altamente coordenada, por meio do sistema nervoso autônomo e do sistema endócrino, por controlar os neurônios sensores de glicose, que podem ser excitados ou inibidos, e sua relação equilibrada e responsável na manutenção da homeostase glicêmica. Este estudo apresenta o papel dos neurônios excitados por glicose, que se comportam semelhante às células beta-pancreáticas, bem como o transportador GLUT2 e a glicoquinase, que é uma enzima, e canais sensíveis ao ATP, que são expressos em maior quantidade. Uma vez a glicose dentro dos neurônios, ela seguirá a via glicolítica, aumentando os níveis de ATP. Desta forma, vai induzir o fechamento dos canais sensíveis ao ATP, reduzindo então a excitação desses neurônios sensíveis à glicose, controlando a glicemia. A resistência à insulina, então, é considerada uma condição metabólica decorrente da redução ou perda da capacidade de insulina permear a entrada de glicose na célula, permitindo que seja utilizada como fonte de energia direta pela produção do ATP. A glicose circulante continua elevada, pois o fígado também acaba produzindo mais glicose pelo estímulo do glucagon. Esse estudo, em 2017, já traz mecanismos moleculares de resistência à insulina. Nele, as ações biológicas da insulina são indicadas para iniciar a ativação do receptor de membrana, permeando a entrada da glicose na célula, viabilizando a produção de energia e funcionamento normal das mesmas. Alterações nesse funcionamento metabólico levam à condição conhecida como resistência à insulina, consequência da sinalização deficiente causada por mutações ou modificações do receptor, ou também das moléculas efetoras, que respondem a estímulos como armazenamento ou recuperação da glicose, mantendo-a circulante. A resistência à insulina é uma das principais características associadas ao diabetes tipo 2 e obesidade, doenças que já alcançam níveis de epidemia e crescem cada vez mais, principalmente na faixa etária infanto-juvenil. A resistência à insulina também está associada como fator de risco para a doença do Alzheimer, dislipidemia, síndrome metabólica, síndrome de ovários policísticos, esteatose hepática, que é a doença hepática gordurosa não alcoólica, alguns tipos de câncer, entre outras, que têm crescido muito na atualidade. Ser fator de risco para essas doenças parece ter uma relação com o estado inflamatório crônico do organismo, sendo importante elucidar os aspectos moleculares dessa resistência e seus mecanismos envolvidos, principalmente a inflamação. Mas essa inflamação é uma resposta fisiológica de proteção do organismo contra processos de injúria física
química ou biológicas, expressando leucócitos e citocinas pró-inflamatórias. O problema está na inflamação crônica e não aguda, onde indivíduos apresentam marcadores inflamatórios constantes, presença de adiposidade abdominal, que por si só é um fator de risco para doenças cardiovasculares. Já esse estudo, em 2024, que fala da resistência à insulina hepática como um tipo de diabetes tipo 2 específico do fígado. Ele fortalece a importância do fígado como centro do metabolismo, essencial para a manutenção da homeostase glicídica e lipídica. O presente trabalho destaca que os distúrbios desse sistema de sensibilidade celular à insulina permite o uso da glicose para as necessidades de órgãos e tecidos, tornando relevante a compreensão de como o fígado atua na homeostase do metabolismo glicídico e também lipídico. A resistência à insulina tem sido cada vez mais reconhecida como um fator etiológico primário de distúrbios metabólicos. Assim, tal resistência à insulina em nível hepático parece ser uma manifestação específica de resistência caracterizada por uma resposta hepática ao hormônio insulina, apesar dos seus níveis elevados circulantes. Já esse sistema determinado por esse estudo, que é uma triagem de crianças e adolescentes obesos para pré-diabetes ou diabetes tipo 2 em consultórios pediátricos, feito no ano de 2014, destacou um aumento da prevalência de diabetes mellitus tipo 2 nessa faixa etária infanto-juvenil, fazendo então o uso necessário de ferramentas de triagem eficazes, sendo importante a prevenção e tomada de ação terapêutica para evitar doenças relacionadas ao diabetes e à hiperglicemia. Sendo essa faixa etária acompanhada por pediatras, esse estudo realizou testes laboratoriais para avaliação da glicemia, comparando métodos com combinações entre os mesmos, realizando mensurações de marcadores como glicemia de jejum, teste oral de tolerância à glicose, hemoglobina glicada. Também foi realizado o cálculo matemático para o índice de Romayer. Para esse cálculo, necessita da mensuração também da insulina de jejum, além da glicemia de jejum. Dentre os resultados encontrados nesse estudo, podemos destacar que a combinação da hemoglobina glicada e da glicose de jejum apresentou sensibilidade de 75% e especificidade de 57% para a avaliação da homeostase da glicemia, quando comparado com o teste mais apurado, que é o teste de tolerância oral à glicose. Um tipo de testagem laboratorial que pode ser facilmente utilizada com rastreamento à insulina e ao pré-diabetes, a hemoglobina glicada, é importante no acompanhamento de possibilidade de alteração do metabolismo de glicose. No ano de 2015, saiu um estudo sobre a prevalência e fatores de risco e medidas de triagem para pré-diabetes e diabetes em crianças e adolescentes com sobrepeso e obesidade nos Emirados Árabes Unidos. O objetivo desse estudo foi estimular a prevalência de diabetes e pré-diabetes em crianças e adolescentes com sobrepeso e obesidade, usando diferentes métodos de diagnóstico, triagem e comparação. Para o estudo, foi feita uma avaliação antropométrica dos participantes, para separar os que estavam incluídos no estudo, ou seja, aqueles que tinham obesidade e sobrepeso, utilizando-se principalmente o IMC, Índice de Massa Corpórea, como parâmetro segundo o percentil para a idade e sexo. Dentre os testes de avaliação da glicemia, foi realizada o teste de glicemia capilar em jejum, com o glicosímetro, e o exame laboratorial de hemoglobina glicada e o teste oral de tolerância à glicose.
Como resultado desse estudo, foi observado que dos 1.034 participantes, 43% tiveram triagem anormais, onde a prevalência de pré-diabetes e diabetes do tipo 2 foram, respectivamente, 5,4% e 0,87%, com base no teste de tolerância à glicose. Já a hemoglobina glicada mostrou algumas alterações nos parâmetros para avaliar a prevalência de pré-diabetes, sendo relevante para tal teste, onde 21,9% dos participantes apresentaram correlação com pré-diabetes, não podendo, no entanto, relacionar com a prevalência do diabetes mellitus tipo 2, necessitando maiores estudos. Assim, o presente estudo nos Emirados Árabes Unidos demonstrou que a prevalência de pré-diabetes e diabetes tipo 2 foi elevada nos participantes com sobrepeso e obesidade, e que o teste de hemoglobina glicada foi o que apresentou maior prevalência para a avaliação de pré-diabetes quando comparado ao teste de tolerância à glicose. No ano de 2022, sai um estudo sobre os prós e contras das ferramentas de diagnósticos atuais para a triagem baseada em risco de pré-diabetes e diabetes tipo 2 em crianças e adolescentes com sobrepeso e obesidade. Ainda se discute qual seria o melhor teste diagnóstico para a triagem de pré-diabetes e diabetes mellitus tipo 2 no público infanto-juvenil com sobrepeso e obesidade. A presente revisão destacou os benefícios e complicações dessas ferramentas de triagem, sendo a glicemia de jejum, o teste oral de tolerância à glicose e a hemoglobina glicada. A maior vantagem do teste de tolerância à glicose é a capacidade de detectar pessoas com tolerância à glicose prejudicada, com elevado risco de desenvolver diabetes tipo 2 e doença cardiovascular, mas com certas desvantagens, por sua reprodutibilidade baixa e também pela característica das etapas para o exame, que é meio complicado, principalmente nessa faixa infanto-juvenil. Já a mensuração da glicemia de jejum é um método prático, e a da hemoglobina glicada tem inegável utilização diagnóstica, mas surgem dúvidas das suas aplicabilidades para essa faixa etária. Assim, esse estudo destaca ser importante ressaltar que nenhum dos testes foi validado numa população pediátrica, sendo testes alternativos já propostos recentemente, como novos biomarcadores derivados do teste de tolerância à glicose e também marcadores glicêmicos sem serem em jejum. O estudo conclui que, ao escolher o teste mais adequado na prática clínica, deve-se considerar vantagens e desvantagens, bem como a possibilidade de realizar diferentes testes ao mesmo tempo. No ano de 2024, saiu um estudo sobre intervenções clínicas no controle e resistência à insulina, implicações para a prevenção de doenças metabólicas e cardiovasculares, as nossas doenças crônicas e metabólicas. O presente estudo destaca que a resistência à insulina é uma condição metabólica associada a vários problemas de saúde, e que as doenças crônicas e metabólicas, citadas na palestra, destaca que a fisiopatologia envolve não reconhecimento e resposta celular à ação da insulina expressada após o aumento da glicemia, como no estado alimentado, onde sobrecarrega o pâncreas, que vai elevar a produção de insulina na tentativa de reduzir a glicemia. E essa insulina já está elevada no sangue, aumentando da mesma forma que aumenta a glicose circulante. Destaca que o controle da resistência à insulina tornou-se essencial para prevenir doenças graves e melhorar a qualidade de vida, onde a prevenção é um recurso importante como coadjuvante das intervenções clínicas já em execução, quando em quadros diagnosticados de hiperglicemia, envolvendo a alimentação ajustada e equilibrada, práticas de exercícios físicos regulares e utilização de medicamentos hipoglicemiantes, dentre eles a metformina, mas também os agonistas de GLP-1, envolvendo a ação educativa e modificações do estilo de vida, que nós citamos ao longo da palestra. Cita nesse estudo também como recurso terapêutico alternativo
suplementações com vitamina D, uso do picolinato de cromo, que reduz a vontade do indivíduo por consumir alimentos doces, e também o uso da fitoterapia, visando o auxílio na melhora da sensibilidade celular à insulina. Assim, estudos indicam que mudanças no estilo de vida, perda de peso, aumento da frequência da atividade física são importantes estratégias profiláticas para a resistência à insulina diagnosticada, pois tais combinações terapêuticas personalizadas, considerando fatores individuais como a genética, são fundamentais para um tratamento com maior adesão e eficácia, onde o diagnóstico precoce ainda é a melhor escolha terapêutica, essencial para minimizar os riscos de surgimento de doenças crônicas e metabólicas, que têm a resistência à insulina como fator de risco. No ano de 2024, saiu um estudo sobre gastos com internações por diabetes que aumentaram no Brasil entre 2011 e 2019. Esse estudo foi publicado no periódico Epidemiologia e Serviços de Saúde, Revista do SUS, tendo sido idealizado por pesquisadores da Universidade do Sul de Santa Catarina, junto com pesquisadores da Organização Pan-Americana de Saúde e também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com o objetivo de cruzar informações sobre a doença diabetes presente no sistema de informações hospitalares, visando correlacionar os atendimentos realizados de internações hospitalares de indivíduos com doença e que foram financiadas pelo Sistema Único de Saúde. O estudo observou que, embora no período avaliado tenha havido uma redução do número de internações na maioria das regiões do Brasil, houve um aumento da internação na população mais jovem, bem como um aumento do tempo de internação necessário para o tratamento, onde, quanto à avaliação do custo do atendimento, nesse período de tempo, foi superior a $420 mil, sem falar que existe a tendência de aumento, pois o diabetes mellitus é uma doença em crescimento em todo o mundo. Este estudo alertou para um aumento de hospitalizações da população infanto-juvenil, indicando a necessidade de investimento em ações preventivas e de diagnóstico precoce para reduzir a prevalência de comorbidades e morbidades decorrentes da hiperglicemia, onde o aumento do tempo de internação e custos relacionados indicam um cenário preocupante para o custeio da saúde pública no Brasil. Assim, necessita-se a continuidade de pesquisas científicas para avaliar objetivos que possam transformar o controle da glicemia, partindo do rastreamento da resistência à insulina como medida de ação em política pública de saúde, evitando o aumento da prevalência de doenças crônicas e metabólicas, auxiliando no equilíbrio das contas da saúde pública, além da promoção da saúde, que é o real objetivo das ações do SUS. Fechando os estudos aqui demonstrados, podemos destacar a necessidade da melhoria nas ações preventivas, tais como educação em saúde e rastreabilidade, que são ferramentas de baixo custo e que têm estudos científicos que sustentam sua utilização, abrindo espaço para estudos científicos constantes. E assim termina a nossa palestra nesse excelente congresso e fazendo pensar, vamos considerar o ser humano um indivíduo integrado, escolhendo para a saúde, manutenção da mesma, a prevenção, principalmente com mudanças de estilo de vida e ferramentas de rastreabilidade. Obrigada.